Meu esposo e seus amigos acharam que seria divertido me deixar em uma estrada escura. Antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar de onde você é. O sol se punha no horizonte quando Helena sentiu seu mundo desmoronar. As rodas do carro levantavam poeira na estrada de terra, deixando-a para trás, sozinha, enquanto as risadas de seu marido Leandro e seus amigos ecoavam pela janela aberta do veículo. O som foi diminuindo até se tornar um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros que anunciavam o fim do dia. Helena permaneceu imóvel, suas pernas tremendo, enquanto tentava processar o que acabava de acontecer. A discussão começara por algo tão banal. Ela havia questionado o comportamento inconveniente de Leandro durante o almoço em uma pequena pousada. Ele bebera demais, fizera piadas grosseiras, constrangera os outros hóspedes. Quando ela tentou intervir, ele explodiu. O que era para ser um fim de semana romântico transformou-se em seu pior pesadelo. Com as mãos trêmulas, Helena pegou o celular da bolsa. A tela mostrava apenas 5% de bateria. Desesperada, tentou ligar para Leandro, mas a chamada caiu direto na caixa postal. Tentou novamente. E mais uma vez. Nada. Uma notificação apareceu. Você foi bloqueado por este contato. Seu coração afundou ainda mais quando percebeu que não conseguia acessar seus perfis nas redes sociais. Em questão de minutos, Leandro havia cortado todos os meios de comunicação. O céu começava a escurecer, pintando as nuvens de tons alaranjados e roxos. Helena olhou ao redor. A estrada deserta serpenteava entre morros cobertos de vegetação, sem nenhum sinal de civilização à vista. Em sua bolsa, encontrou apenas uma garrafa d'água pela metade, um pacote de biscoitos e pouco mais de R$ 200 em dinheiro. Seus cartões de crédito estavam todos com Leandro. Ele sempre insistira em controlar as finanças do casal. Começou a caminhar, suas sandálias delicadas já machucando os pés no cascalho da estrada. A cada passo, memórias dos últimos 8 anos de casamento invadiam sua mente. Como não percebera antes os sinais, as pequenas humilhações disfarçadas de brincadeiras, o controle financeiro, o isolamento gradual de seus amigos e família, a maneira como ele sempre a fazia se sentir inadequada, pequena, dependente. O vento frio da noite começava a soprar, quando Helena avistou algumas luzes ao longe. Uma placa enferrujada anunciava: Pousada do Vale, 2 quilômetros. Seus pés doíam, seu corpo tremia. Não sabia se de frio ou de medo, mas continuou caminhando. As lágrimas que até então havia conseguido conter começaram a escorrer silenciosamente por seu rosto. Enquanto se aproximava da pousada, uma sensação estranha começou a tomar conta de seu peito. Não era apenas dor ou medo, era algo mais profundo, mais primitivo. Uma faísca de indignação, de raiva, começava a acender em seu interior. Como ele ousara fazer isso com ela? Como pudera ser tão cruel? A pousada era um prédio simples com aparência descuidada, mas naquele momento parecia um oásis no deserto. Helena passou pela recepção, ignorando o olhar curioso da funcionária ao ver seu estado. Usando parte de seu dinheiro, conseguiu um quarto para passar a noite. Sentada na cama dura, observando as paredes descascadas, Helena permitiu-se, finalmente, desabar. Mas enquanto as lágrimas corriam, algo dentro dela começava a mudar. Uma força que ela não sabia que possuía começava a despertar. Ali, sozinha naquele quarto estranho, Helena fez uma promessa a si mesma. Aquele não seria seu fim. De alguma forma, encontraria um meio de se reerguer. Não sabia como, não sabia quando, mas tinha certeza de uma coisa: a mulher que Leandro abandonou naquela estrada não seria a mesma que ele encontraria da próxima vez. O amanhecer trouxe uma clareza dolorosa para Helena. Deitada na cama desconfortável da pousada, ela observava o teto manchado enquanto fazia contas mentalmente. Dos R$ 200 que tinha, gastara 80 com o quarto. Com o restante, precisaria encontrar um modo de sobreviver até quando? A pergunta ecoava em sua mente sem encontrar resposta. Sentou-se na beirada da cama
e examinou seu reflexo no espelho rachado do banheiro. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. O cabelo castanho despenteado emoldurava um rosto que parecia ter envelhecido anos em uma única noite. No dedo, o anel de casamento, um diamante de 2 quilates, brilhava como uma ironia cruel. Helena o girou algumas vezes, lembrando-se do dia em que Leandro o colocara em seu dedo, comemorando 5 anos de casamento. Na recepção da pousada, Dona Zefa, a proprietária, preparava café da manhã para os poucos hóspedes. O cheiro de café fresco e pão caseiro fez o estômago de Helena roncar, lembrando-a que não comia nada desde o almoço do dia anterior. Aproximou-se timidamente do balcão, imaginando se o café estava incluído na diária. "Senta aí, menina." Dona Zefa gesticulou para uma das cadeiras. "Tá na cara que você precisa de um café reforçado." O sotaque caipira e o sorriso gentil da senhora trouxeram um pequeno conforto a Helena, que aceitou o convite com gratidão. Enquanto tomava café, Helena tentava organizar seus pensamentos. Precisava de um plano. Sua família morava em Curitiba, mas ela havia perdido contato com eles há anos e seguindo os conselhos de Leandro. Suas antigas amigas, uma a uma, foram se afastando. Ou seria mais preciso dizer que foram afastadas. Helena percebeu, com uma pontada de vergonha, como havia permitido que Leandro controlasse cada aspecto de sua vida. A senhora... Saberia me dizer onde posso encontrar uma casa de compra de joias por aqui? Helena perguntou hesitante a Dona Zefa, girando nervosamente o anel em seu dedo. A proprietária a estudou por alguns instantes com olhos experientes, daqueles que já viram muitas histórias tristes passarem por sua pousada. "Tem o seu João na cidade, mas ele não é muito honesto com os preços, não. Se quiser, posso te levar até Ribeirão das Flores. Fica a uns 40 quilômetros daqui. Lá tem lojas melhores." Helena sentiu lágrimas de gratidão brotarem em seus olhos. A bondade inesperada de uma estranha era como um bálsamo para sua alma ferida. Algumas horas depois, estava no carro velho de Dona Zefa, atravessando estradas de terra em direção à cidade maior. A loja de joias era pequena, mas limpa e organizada. O joalheiro, um senhor de óculos grossos, examinou o anel com atenção profissional. "É uma peça bonita", comentou, ajustando os óculos. "Posso oferecer 5.000 reais." Helena sabia que o anel valia muito mais. Leandro fizera questão de lhe dizer o preço quando o comprara. Mas naquele momento, 5.000 reais pareciam uma fortuna. Era o suficiente para comprar uma passagem para o Rio de Janeiro e ainda ter uma reserva para os primeiros dias. Quando saiu da loja, o anel não estava mais em seu dedo, mas Helena sentia-se estranhamente mais leve. Aquela aliança havia sido mais uma corrente do que um símbolo de amor. Sua venda representava não apenas dinheiro para recomeçar, mas também o primeiro ato de verdadeira independência em muitos anos. De volta à pousada, Helena se despediu de Dona Zefa com um abraço apertado. A senhora deslizou um papel em sua mão. Era o número de seu telefone. "Qualquer coisa que precisar pode me ligar", disse com simplicidade. "Às vezes a gente precisa cair para aprender a voar." Naquela noite, sentada no ônibus que a levaria ao Rio de Janeiro, Helena observava a paisagem escura pela janela. Seu reflexo no vidro mostrava uma mulher diferente daquela que fora abandonada na estrada há apenas 2 dias. Ainda havia medo em seus olhos, mas também havia algo mais. Uma determinação nascente, uma força que começava a despertar. O ônibus seguia pela noite, e com ele, Helena avançava em direção a um futuro incerto, mas seu. O sol nascia sobre a Baía de Guanabara quando o ônibus entrou no Rio de Janeiro. Helena, que mal conseguira dormir durante a viagem, observava fascinada as cores do céu se misturando com o contorno dos morros e arranha-céus. A cidade despertava aos poucos, e com ela, a ansiedade de Helena também crescia. Na rodoviária, sentada em um banco de plástico com sua única bolsa no colo, Helena consultava os classificados de um jornal local que comprara. Os preços dos hotéis e pousadas faziam seu coração apertar. Mesmo os mais simples consumiriam suas economias em questão de dias. Seus olhos corriam pelas páginas
quando uma conversa próxima chamou sua atenção. Não sei mais o que fazer, Elvira, dizia uma senhora à outra. Desde que Maria se mudou, não consigo dar conta sozinha da colheita das azeitonas. O Cássio já não tem mais idade para fazer todo aquele trabalho pesado. Helena ergueu os olhos do jornal. A mulher, que falava, parecia ter cerca de 70 anos, cabelos brancos presos em um coque desalinhado. Ao seu lado, uma senhora mais nova, talvez nos 50, a escutava com atenção. Por que não coloca um anúncio procurando ajudante? Sugeriu a mais nova. Ah, já tentei, mas ninguém quer trabalhar no interior hoje em dia. Todos preferem ficar na cidade. Helena sentiu seu coração acelerar. Antes que pudesse pensar muito, ouviu sua própria voz. Com licença, eu não pude deixar de ouvir a conversa. A senhora está precisando de ajuda na colheita? As duas mulheres se viraram para ela surpresas. A mais velha a examinou de cima a baixo, notando suas roupas de cidade e aparência cansada. Você já trabalhou com colheita antes, minha filha? Não, Helena admitiu, sentindo o rosto corar. Mas aprendo rápido e estou precisando muito de trabalho e de um lugar para ficar. Um silêncio se instalou entre elas. A senhora mais velha, que se apresentou como Dona Maristela, continuou a estudá-la com olhos experientes. Não é um trabalho fácil, advertiu. É pesado debaixo de sol. E o salário não é muito. Não me importo, Helena respondeu com firmeza. Só preciso de uma chance. Foi Elvira quem falou em seguida. Mari, por que não deixa a moça tentar? Ela pode ficar no quarto da Maria. Se não der certo, pelo menos tentamos. Algumas horas depois, Helena se encontrava no banco traseiro de uma caminhonete antiga, seguindo por estradas sinuosas em direção à região serrana. Ao seu lado, Elvira contava histórias sobre a fazenda de oliveiras que sua amiga Maristela havia herdado do marido. Era uma propriedade pequena, mas bem cuidada, que produzia um azeite artesanal de qualidade. A paisagem mudava gradualmente. Os prédios davam lugar a montanhas verdejantes, o ar se tornava mais fresco, o céu parecia mais azul. Helena sentia uma mistura de medo e esperança. Não fazia ideia se conseguiria se adaptar àquela nova vida, tão diferente de tudo que conhecia. Mas algo dentro dela dizia que estava no caminho certo. Quando finalmente chegaram à fazenda, o sol da tarde iluminava os campos de oliveiras que se estendiam até onde a vista alcançava. Uma casa simples, mas acolhedora, se erguia no centro da propriedade, suas paredes de um amarelo suave descascando levemente. Um homem idoso, que Helena descobriu ser Cássio, marido de Elvira, as aguardava na varanda. O quarto não é grande, disse Dona Maristela, guiando Helena por um corredor estreito, mas tem uma vista bonita do vale. Era um cômodo pequeno e simples, com uma cama de solteiro, um armário antigo e uma janela que de fato se abria para uma vista deslumbrante do vale coberto de oliveiras. Helena colocou sua bolsa sobre a cama e se aproximou da janela. O vento suave trazia o cheiro da terra e das oliveiras, tão diferente do ar condicionado artificialmente perfumado ao qual estava acostumada. O trabalho começa cedo, avisou Dona Maristela da porta. Às 5 já estamos de pé. Helena assentiu, determinada. Quando a senhora saiu, ela se sentou na cama, tocando o colchão firme com as mãos. Suas unhas, antes sempre perfeitamente feitas, já estavam quebradas da viagem. Sorriu ao pensar no que Leandro diria se a visse ali, prestes a começar uma vida de trabalho braçal em uma fazenda de oliveiras. Mas pela primeira vez em dias, o pensamento sobre ele não trouxe dor, apenas uma certeza crescente de que, por mais difícil que fosse o caminho pela frente, ela havia feito a escolha certa. O primeiro dia de trabalho começou antes mesmo do sol nascer. Helena acordou sobressaltada, com batidas suaves na porta. Era Elvira, trazendo uma xícara de café forte e um pedaço de bolo de fubá. É bom comer algo antes de começar, aconselhou, com um sorriso gentil. O trabalho é pesado. Elvira não exagerava. Já nas primeiras horas da manhã, Helena sentia seus músculos protestarem contra movimentos que nunca havia feito antes. As cestas de colheita pareciam ficar mais pesadas a cada minuto. E o sol, mesmo ainda nascendo,
já castigava sua pele desacostumada ao trabalho ao ar livre. Assim não, menina. Dona Maristela corrigiu pela terceira vez, demonstrando o movimento correto para colher as azeitonas. Tem que ser delicada, mas firme, como se estivesse penteando os galhos. A senhora, apesar da idade avançada, movia-se entre as oliveiras com a graça de quem dança uma música há muito conhecida. Por volta do meio-dia, Helena mal conseguia se manter em pé. Suas mãos, antes dedicadas apenas a desenhos arquitetônicos e arranjos decorativos, estavam cheias de calos e arranhões. Sentada à sombra de uma oliveira durante o almoço, ela observava suas roupas sujas de terra e sorria ironicamente ao pensar em como estava diferente da mulher que costumava almoçar em restaurantes elegantes com Leandro. Não precisa ter vergonha de admitir se for muito difícil, disse Cássio, sentando-se ao seu lado com um prato de comida caseira. Nem todos nasceram para a vida no campo. Helena engoliu um pedaço do feijão preparado por Elvira antes de responder. É difícil. Sim, seu Cássio, mas não impossível. Havia uma determinação em sua voz que surpreendeu até a ela mesma. À tarde, enquanto aprendia com Elvira como selecionar as azeitonas por tamanho e qualidade, Helena começou a notar pequenos detalhes que antes haviam escapado a seus olhos urbanos. O modo como a luz atravessava as folhas das oliveiras, criando padrões no chão, o cheiro rico da terra misturado com o aroma das frutas maduras, o som do vento nas árvores que parecia contar histórias antigas. Você tem bom olho para as azeitonas boas, comentou Elvira, observando como Helena separava as frutas com crescente segurança. Algumas pessoas demoram semanas para pegar o jeito. Aquele pequeno elogio acendeu algo dentro de Helena. Era a primeira vez em muito tempo que alguém reconhecia uma qualidade sua sem compará-la a outra pessoa, sem diminuí-la sutilmente, como Leandro costumava fazer. Ao final do dia, exausta, mas estranhamente satisfeita, Helena tomou um banho quente no pequeno banheiro de seu quarto. Cada músculo de seu corpo doía, e ela sabia que o dia seguinte seria igualmente desafiador. Ainda assim, quando se deitou na cama simples, sentiu uma paz que não experimentava há anos. Na escuridão do quarto, os sons noturnos da fazenda eram como uma canção de ninar diferente de tudo que conhecia. O coachar dos sapos, o canto dos grilos, o farfalhar das folhas das oliveiras, cada som parecia lhe dizer que ela estava onde deveria estar. Antes de adormecer, Helena pegou seu celular, ainda sem bateria desde o dia do abandono. Olhou para o aparelho por alguns instantes, lembrando-se de como costumava depender dele para tudo. Sempre conectada às redes sociais, sempre disponível para as demandas de Leandro. Com um suspiro, guardou o celular na gaveta da mesinha de cabeceira. Amanhã será outro dia, murmurou para si mesma, sentindo suas pálpebras pesarem. E pela primeira vez desde que fora abandonada na estrada, Helena dormiu sem derramar uma única lágrima, embalada pelo silêncio acolhedor de sua nova vida. 2 semanas se passaram e as mudanças em Helena começavam a se tornar visíveis. Sua pele, antes pálida, ganhava um tom dourado do sol. As mãos, agora calejadas, moviam-se com crescente habilidade entre os galhos das oliveiras. Mas as transformações mais profundas aconteciam em seu interior. Numa tarde particularmente quente, enquanto trabalhava ao lado de Elvira na seleção das azeitonas, Helena se pegou cantarolando uma antiga canção que sua avó costumava cantar. Não se lembrava da última vez que cantara qualquer coisa. Leandro sempre dizia que ela desafinava terrivelmente. Que música bonita, comentou. Elvira juntando-se a ela no refrão. Onde aprendeu? Com minha avó, respondeu Helena, e de repente sentiu um nó na garganta. Faz tanto tempo que não falo com ela, com ninguém da minha família, na verdade. Elvira parou o que estava fazendo e olhou para Helena com seus olhos sábios. E por que não liga para ela? Temos um telefone fixo na casa. Você pode usar, quando quiser. Helena baixou os olhos para as azeitonas em suas mãos. Não sei se eles vão querer falar comigo. Eu me afastei. Ou melhor, deixei que me afastassem. Sabe, disse Elvira, voltando a trabalhar, as oliveiras nos ensinam muito sobre a vida.
Às vezes precisamos podar galhos doentes para que novos brotos possam crescer. Mas as raízes sempre permanecem fortes embaixo da terra. Naquela noite, após o jantar, Helena encontrou coragem para usar o telefone da fazenda. Com o coração batendo forte, discou o número da casa de sua avó, um dos poucos que ainda sabia de cor. Depois de 3 toques, uma voz familiar atendeu. Vó! Sua voz tremeu. É a Helena. O silêncio do outro lado da linha durou apenas 1 segundo, mas pareceu uma eternidade. Então, a voz embargada de sua avó. Minha menina, quanto tempo! Estávamos tão preocupados. A conversa durou mais de 1 hora. Helena chorou, riu, pediu perdão. Descobriu que sua família nunca havia deixado de pensar nela, de torcer por ela, de esperar seu retorno. Sua avó contou que tentara ligar várias vezes ao longo dos anos, mas Leandro sempre dizia que Helena estava ocupada demais para atender. Quando finalmente desligou o telefone, Helena encontrou Elvira na cozinha, preparando um chá de camomila. Obrigada, disse Helena, aceitando a xícara que lhe era oferecida. Não precisava explicar pelo quê. Elvira parecia sempre saber. Nos dias que se seguiram, Helena sentia-se mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Seu trabalho na fazenda ganhava nova dimensão. Não era mais apenas um refúgio, mas começava a se tornar um caminho para sua reconstrução. Uma manhã, enquanto ajudava Dona Maristela a organizar o depósito onde guardavam o azeite, Helena notou várias garrafas empoeiradas em um canto. Os rótulos amarelados pelo tempo estavam mal impressos e difíceis de ler. A senhora já pensou em redesenhar esses rótulos? Perguntou sem conseguir conter seu olhar crítico de designer. Poderia valorizar mais o produto? Dona Maristela suspirou. Ah, menina, faz anos que quero melhorar a apresentação do nosso azeite, mas quem entende dessas coisas por aqui? Helena sentiu um formigamento familiar nas mãos, o mesmo que sentia quando começava um novo projeto de design. Eu poderia ajudar. Antes de me casar, eu trabalhava com design de interiores. Sei um pouco sobre identidade visual. Pela primeira vez desde que chegara à fazenda, Helena falou de seu passado profissional sem sentir vergonha ou arrependimento. Era como se as semanas de trabalho manual tivessem lhe dado uma nova perspectiva sobre suas habilidades. Todas elas, tanto as recém-adquiridas quanto as antigas. Você faria isso? Os olhos de Dona Maristela brilharam. Seria maravilhoso ter uma cara nova para nosso azeite. Naquela noite, sentada em sua cama com um caderno emprestado de Elvira, Helena começou a esboçar ideias para os novos rótulos. Seus dedos, calejados do trabalho na colheita, deslizavam pelo papel com a mesma paixão de anos atrás. Pela primeira vez, sentia que havia encontrado um modo de unir seu passado ao seu presente, sem precisar negar nenhuma parte de quem era. Doença, capítulo 6. Tempestade interior. O projeto dos novos rótulos para o azeite havia despertado algo em Helena que ela julgava ter perdido. Nas horas vagas após o trabalho na colheita, dedicava-se aos desenhos com um entusiasmo renovado. Seu quarto transformara-se em um pequeno estúdio improvisado, com esboços espalhados por toda parte. Numa tarde chuvosa, enquanto o trabalho no campo estava suspenso, Helena aproveitou para mostrar seus desenhos finalizados a Dona Maristela. A senhora examinou cada detalhe com atenção, seus olhos brilhando de aprovação. É exatamente isso que precisávamos, exclamou Dona Maristela. Moderno, mas sem perder a essência artesanal. Helena, você tem um dom especial. O elogio sincero tocou Helena profundamente. Por tanto tempo, seus talentos haviam sido minimizados, suas conquistas profissionais tratadas como hobby por Leandro. Ali estava alguém verdadeiramente apreciando seu trabalho, sem condescendência ou menosprezo. Naquela noite, porém, uma tempestade se formava, tanto no céu quanto dentro de Helena. Deitada em sua cama, escutando o barulho da chuva forte contra as telhas, foi tomada por uma onda inesperada de insegurança. As dúvidas, que há semanas mantinha sob controle, emergiram com força total. O que estava fazendo ali? Uma designer de interiores trabalhando como colhedora de azeitonas, será que não estava apenas se escondendo? Fugindo?
As palavras cruéis de Leandro ecoavam em sua mente. Você nunca vai ser nada sem mim. Helena levantou-se inquieta, caminhando até a janela. Os relâmpagos iluminavam o vale de oliveiras, criando sombras dramáticas. Seu reflexo no vidro mostrava uma mulher diferente daquela que chegara à fazenda. Mais forte, mais bronzeada, com calos nas mãos e determinação no olhar. Mas seria isso suficiente? Um trovão particularmente forte a fez sobressaltar. No mesmo instante, ouviu batidas em sua porta. Era Elvira trazendo uma caneca fumegante de chocolate quente. Noites de tempestade são difíceis para dormir, disse ela entrando no quarto. Seu olhar recaiu sobre os desenhos espalhados. Que trabalho bonito, Helena. Às vezes me pergunto se não estou perdendo tempo aqui, confessou Helena, aceitando a caneca. Se não deveria estar tentando retomar minha carreira em alguma cidade grande. Elvira sentou-se na beirada da cama, observando os desenhos com atenção. Sabe, Helena, quando Cássio e eu nos conhecemos, eu era professora universitária em São Paulo. Todos acharam que eu estava louca quando decidi vir morar aqui com ele. Vai desperdiçar seu doutorado plantando oliveiras? Diziam. Helena olhou surpresa para Elvira. Nunca imaginara aquele passado acadêmico da amiga. Mas sabe o que aprendi? Continuou Elvira. Que não existem caminhos certos ou errados. Existem apenas os caminhos que escolhemos e o que fazemos com eles. Hoje, além de ajudar na fazenda, dou aulas na escola rural e oriento trabalhos acadêmicos. Pela internet, encontrei meu próprio jeito de ser quem sou. Um silêncio confortável se instalou entre elas, quebrado apenas pelo som da chuva e dos trovões distantes. Helena bebericou seu chocolate, deixando as palavras de Elvira penetrarem em seu coração. O que me assusta, disse finalmente, é que pela primeira vez estou tomando minhas próprias decisões. E se eu escolher errado? Elvira sorriu com doçura. Minha querida, o único erro verdadeiro é deixar que outros escolham por nós. Você está descobrindo sua força, seu valor. Isso não tem preço. Quando Elvira saiu, Helena voltou à janela. A tempestade começava a amainar, e entre as nuvens que se dissipavam, algumas estrelas já podiam ser vistas. Seus olhos percorreram os desenhos espalhados pelo quarto. Não eram apenas rótulos para garrafas de azeite, eram símbolos de sua capacidade de reinvenção. Pegou um dos esboços e começou a fazer alterações, acrescentando elementos que representavam a força da terra, a resistência das oliveiras, a transformação do fruto em algo precioso. Sem perceber, estava contando sua própria história através daquele design. A tempestade lá fora havia passado, e aos poucos, a que rugia em seu peito também se acalmava. Helena compreendeu que não precisava escolher entre seu passado profissional e sua nova vida, podia criar algo inteiramente novo, algo que fosse verdadeiramente seu. O amanhecer trouxe uma surpresa para a fazenda. Um comprador de São Paulo, interessado no azeite artesanal, havia marcado uma visita para conhecer a produção. Dona Maristela estava nervosa. Era uma oportunidade importante para expandir os negócios. Helena, você poderia nos ajudar com a apresentação? Pediu a senhora durante o café da manhã. Seus novos rótulos chegaram ontem da gráfica e ninguém melhor que você para falar sobre eles. A solicitação pegou Helena de surpresa. Fazia meses que não participava de uma reunião de negócios e, por um momento, sentiu o velho medo retornar. A voz de Leandro ecoou em sua mente. Você sempre estraga tudo quando tenta falar em público. Mas algo estava diferente agora. Oshecus, semanas de trabalho árduo na fazenda haviam lhe dado uma nova perspectiva sobre si mesma. Suas mãos, agora calejadas, haviam colhido cada azeitona que se transformara no azeite dentro daquelas garrafas. Conhecia o processo do começo ao fim, tinha participado de cada etapa. O comprador chegou no meio da manhã. Um homem de meia idade com ares cosmopolitas, acompanhado por sua assistente. Helena os guiou pelo processo de produção, explicando cada etapa com um conhecimento que surpreendeu até a ela mesma. Quando chegou a hora de apresentar a nova linha de rótulos, sua voz estava firme e confiante. O design busca transmitir a essência do nosso produto, explicou, mostrando as garrafas.
Cada elemento visual conta uma história. As oliveiras centenárias, o trabalho manual, a tradição familiar. Mas também incorporamos elementos modernos, porque acreditamos que tradição e inovação podem caminhar juntas. O comprador examinou as garrafas com interesse crescente. Impressionante, comentou. Vocês conseguiram criar uma identidade única. Isso é exatamente o que nossos clientes procuram. Enquanto o homem conversava com Dona Maristela sobre volumes de compra e prazos de entrega, Helena permaneceu quieta. Uma realização profunda tomando conta de seu ser. Pela primeira vez desde o abandono na estrada, ela se viu completamente presente no momento, sem sombras do passado turvando sua visão. Mais tarde, sentada sob sua oliveira favorita, aquela que havia aprendido a colher em seu primeiro dia de trabalho, Helena deixou as lágrimas correrem livremente por seu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza ou medo. Eram lágrimas de libertação. Elvira, que passava por perto, sentou-se ao seu lado em silêncio. O sol da tarde filtrava-se entre as folhas das oliveiras, criando padrões dourados no chão. "Sabe o que percebi hoje?" disse Helena, enxugando o rosto. "Leandro não me abandonou naquela estrada. Ele me libertou." Elvira pegou sua mão calejada entre as suas. "Continue. Durante anos, ele me fez acreditar que eu era pequena, incapaz, dependente. Mas olha só para mim agora." Helena abriu os braços, abrangendo a fazenda ao seu redor. "Aprendi um trabalho completamente novo. Criei uma identidade visual que vai ajudar a fazenda a crescer. Fiz amigos verdadeiros. Reconectei com minha família." Uma brisa suave agitou as folhas das oliveiras, trazendo consigo o aroma característico dos frutos maduros. "Mas o mais importante", continuou Helena, sua voz ganhando força, "é que aprendi que sou muito mais do que ele me fez acreditar que eu era. Não sou apenas a designer de interiores, nem apenas a colhedora de azeitonas. Sou todas essas coisas e muito mais. Sou capaz de me reinventar, de aprender, de crescer." Elvira sorriu, seus olhos brilhando de orgulho. "E o que você vai fazer com essa descoberta?" Helena se levantou, sacudindo a terra de suas roupas de trabalho. Seu rosto estava iluminado por uma determinação nova, uma certeza que vinha de dentro. "Vou viver, Elvira. Vou criar, trabalhar, sonhar. Não porque alguém me permite ou aprova, mas porque agora sei que posso. Porque essa é a minha vida. E finalmente estou no controle dela." O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Helena respirou fundo, sentindo o ar puro da montanha encher seus pulmões. O medo e a insegurança que carregara por tanto tempo haviam se transformado em algo novo. Uma força tranquila, uma certeza serena de seu próprio valor. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à fazenda, Helena não sonhou com o passado. Seus sonhos eram sobre o futuro, um futuro que ela mesma estava construindo, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia após dia. Capítulo 8. Novos caminhos. O sucesso da reunião com o comprador de São Paulo trouxe uma energia renovada para a fazenda. O pedido inicial era significativo: 300 garrafas do azeite premium, com a nova identidade visual criada por Helena. Mas não era apenas um pedido, era uma oportunidade de transformação. "Precisamos nos organizar melhor", disse Helena durante o jantar, espalhando alguns papéis sobre a mesa da cozinha. "Fiz uns cálculos e percebi que podemos otimizar nossa produção sem perder a qualidade artesanal." Dona Maristela, Elvira e Cássio se debruçaram sobre as anotações de Helena. Eram desenhos detalhados do layout do galpão de processamento, ideias para melhorar o fluxo de trabalho e até um pequeno plano de marketing. "Desde quando você entende tanto de gestão?" perguntou Dona Maristela, impressionada. Helena sorriu, lembrando-se dos anos em que administrava o escritório de arquitetura de Leandro. "Digamos que aprendi algumas coisas no caminho, e agora posso usar esse conhecimento para algo que realmente importa." Nas semanas seguintes, a fazenda passou por uma transformação sutil, mas significativa. Helena não apenas continuou seu trabalho na colheita, mas também começou a implementar suas ideias de organização. O galpão de processamento foi reorganizado, os processos foram documentados
e ela criou um pequeno site para divulgar o azeite. Você está transformando nossa pequena produção em um negócio de verdade, comentou Cássio uma tarde, enquanto ajudava Helena a fotografar as garrafas para o site. Estamos transformando juntos, corrigiu Helena. Cada um aqui tem algo especial para contribuir. Uma manhã, enquanto trabalhava na colheita, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era sua avó, com uma notícia que a fez parar no meio do olival. Sua prima Ana vai se casar, anunciou a senhora, e ela quer que você faça a decoração da festa. Helena sentiu seu coração acelerar. Ana havia sido sua melhor amiga na infância, antes que Leandro a afastasse de todos. A ideia de trabalhar em um projeto de design novamente, especialmente para alguém de sua família, a deixou simultaneamente animada e apreensiva. Vó, eu não sei se estou pronta, hesitou. Faz tanto tempo que não trabalho com decoração. Bobagem, interrompeu a avó. O talento não desaparece só porque ficou guardado por um tempo. Além disso, vi as fotos do que você fez aí na fazenda. Está mais criativa do que nunca. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Sentada em sua cama, desenhou esboços do que poderia ser a decoração do casamento. Suas ideias fluíam naturalmente, misturando elementos rústicos, inspirados em sua nova vida, com toques de elegância moderna que sempre caracterizaram seu trabalho. Na manhã seguinte, durante o café, compartilhou suas dúvidas com Elvira e Dona Maristela. Acho que estou com medo, admitiu. E se eu não for mais a mesma profissional que era antes? Dona Maristela riu suavemente. Claro que não é a mesma, menina. É muito melhor. Agora você tem raízes fortes como nossas oliveiras. Além disso, acrescentou Elvira, quem disse que você precisa escolher entre a fazenda e seu trabalho com design? Há espaço para os dois em sua vida. Helena olhou pela janela da cozinha, observando o sol nascer sobre os olivais. Percebeu que estava diante de mais um momento de escolha, mas dessa vez não havia medo paralisante. Havia apenas a certeza tranquila de que, qualquer que fosse sua decisão, seria verdadeiramente sua. Pegou o telefone e ligou para a prima. Ana, sobre a decoração do seu casamento. Eu adoraria fazer, mas tenho uma condição. Quero incluir elementos que contem uma história de recomeço e transformação. Do outro lado da linha, sua prima riu emocionada. Como as oliveiras que você tanto fala. Exatamente, respondeu Helena sorrindo, porque às vezes precisamos ser transplantados para descobrir o quão forte podemos crescer. O projeto do casamento de Ana trouxe uma nova dinâmica para a vida de Helena. Suas manhãs ainda eram dedicadas ao trabalho na fazenda, mas as tardes agora se dividiam entre a gestão da produção do azeite e os preparativos para a decoração da festa. Em seu quarto, amostras de tecidos e croquis dividiam espaço com planilhas de produção e rótulos de azeite. Você precisa ver isso, exclamou Ana, que havia viajado até a fazenda para discutir os detalhes do casamento. As primas estavam sentadas na varanda, rodeadas por revistas de decoração e notebook. As garrafas de azeite que você desenhou estão fazendo sucesso nas redes sociais. Várias pessoas perguntando onde comprar. Helena pegou o celular da prima e percorreu as imagens. Seu design, que mesclava elementos rústicos com toques modernos, havia sido compartilhado por um influente blog de gastronomia. Os comentários eram entusiasmados, elogiando não apenas a estética, mas também a história por trás do produto. É incrível como as coisas se conectam, refletiu Helena, devolvendo o celular. Quando cheguei aqui, achei que estava abandonando minha carreira de designer, mas na verdade só estava encontrando uma nova forma de expressá-la. Ana observou a prima com carinho. Você está tão diferente, Helena. Mais forte, mais você mesma. A observação tocou Helena profundamente. Era verdade. Já não se reconhecia naquela mulher que vivia à sombra de Leandro, sempre tentando se adequar às expectativas alheias. A transformação não havia sido apenas externa. Era como se sua essência, por tanto tempo sufocada, finalmente pudesse respirar. O sucesso nas redes sociais trouxe novos pedidos para o azeite, e logo a pequena produção da fazenda precisou se adaptar à crescente demanda. Helena percebeu que era hora de expandir,
mas de uma forma que preservasse a qualidade e os valores que tornavam aquele produto especial. Tenho uma ideia, apresentou ela durante uma reunião com Dona Maristela, Elvira e Cássio. E se criássemos uma cooperativa com outros pequenos produtores da região? Poderíamos compartilhar recursos, conhecimento e criar uma marca forte juntos. A sugestão gerou uma longa discussão. Havia riscos, claro, mas também um potencial enorme de crescimento sustentável. Helena surpreendeu-se com sua própria capacidade de argumentação e liderança, qualidades que sempre possuíra, mas que só agora se sentia confiante para exercer. Você não está apenas sugerindo um modelo de negócio, observou Elvira depois da reunião. Está propondo um modo de fortalecer toda a comunidade. Enquanto isso, os preparativos para o casamento de Ana avançavam. Helena decidiu usar elementos da fazenda na decoração, galhos de oliveira, garrafas do azeite transformadas em castiçais, tecidos rústicos combinados com detalhes delicados. Cada elemento contava uma história de transformação e renascimento. Uma tarde, enquanto trabalhava, nos arranjos florais, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era uma revista de decoração interessada em fazer uma matéria sobre seu trabalho, não apenas sobre o casamento, mas sobre sua jornada de designer de interiores à produtora de azeite. Eles querem contar sua história, disse Ana, animada, sobre como você reinventou sua carreira e sua vida. Helena sentou-se em sua oliveira favorita, deixando a brisa da tarde acariciar seu rosto. Pensou em como sua história poderia inspirar outras pessoas que também estivessem passando por momentos de transformação. Não era uma história sobre fracasso e fuga, como Leandro provavelmente diria, mas sobre coragem e autenticidade. Sabe o que é mais incrível? Disse ela a Ana. Há alguns meses eu me sentia perdida, como se tivesse jogado fora anos de experiência profissional. Agora percebo que nada foi desperdiçado. Cada habilidade, cada aprendizado, cada desafio me trouxe até aqui. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de rosa e dourado. Helena observou as oliveiras, suas folhas prateadas dançando, ao vento. Como aquelas árvores centenárias, ela havia descoberto que era possível ter raízes profundas e, ainda assim, crescer em direção ao céu. Capítulo 10. Colheita. A ideia da cooperativa espalhou-se rapidamente pela região. Em uma manhã de sábado, a cozinha da fazenda estava lotada de produtores locais, todos curiosos para conhecer a proposta de Helena. O aroma do café recém-passado misturava-se às vozes animadas que enchiam o ambiente. Não queremos perder nossa identidade, disse seu José, um produtor vizinho, expressando a preocupação que muitos compartilhavam. Cada família aqui tem seu próprio jeito de fazer as coisas. Helena sorriu, compreendendo o receio. E é exatamente isso que torna nosso projeto especial, respondeu mostrando os rótulos que havia criado. Vejam, cada garrafa conta a história de quem a produziu. Não estamos padronizando, estamos celebrando nossas diferenças. Enquanto explicava os detalhes do projeto, Helena percebeu como havia mudado. Alguns meses atrás, jamais teria imaginado estar ali, liderando uma reunião de produtores rurais, propondo um projeto que poderia transformar a vida de toda uma comunidade. A reunião se estendeu pela tarde, com discussões acaloradas e muitas xícaras de café. Ao final, 5 famílias haviam decidido participar do projeto inicial da cooperativa. Era um começo modesto, mas promissor. Você tem um dom especial, comentou Dona Maristela depois que todos partiram. Não é só para design ou para os negócios, é para enxergar o potencial nas pessoas, assim como faz com as oliveiras. O comentário fez Helena refletir sobre sua própria transformação. Como aquelas oliveiras centenárias, ela também havia precisado de tempo e cuidado para florescer novamente. Os dias seguintes foram intensos. Entre as preparações finais para o casamento de Ana, o desenvolvimento da cooperativa e o trabalho diário na fazenda, Helena mal tinha tempo para respirar. Mas era um cansaço diferente daquele que sentia em sua vida anterior. Era o cansaço satisfeito de quem colhe os frutos do próprio trabalho. Uma tarde,
Enquanto fotografava as novas embalagens da cooperativa para o site, Helena recebeu uma mensagem de sua antiga sócia do escritório de design. Laura havia visto a matéria sobre seu trabalho na revista e queria propor uma parceria. Tenho vários clientes procurando uma estética mais sustentável e autêntica, explicava a mensagem. Seu olhar único para design rural contemporâneo é exatamente o que eles buscam. Helena sentou-se sob sua oliveira favorita para pensar. A proposta era tentadora e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo de considerar novas possibilidades. Sua vida na fazenda havia lhe dado algo que dinheiro nenhum poderia comprar: a certeza de seu próprio valor. Por que não? Disse Elvira, quando Helena compartilhou a notícia durante o jantar. Você já provou que pode fazer várias coisas ao mesmo tempo e pode trabalhar de onde quiser hoje em dia. Na manhã seguinte, Helena acordou antes do nascer do sol, como sempre fazia. Mas em vez de ir direto para a colheita, pegou seu caderno de desenhos e caminhou até o ponto mais alto da fazenda. De lá podia ver todo o vale coberto de oliveiras, a neblina da manhã ainda pairando sobre as árvores. Começou a desenhar, deixando que suas ideias fluíssem livremente. Em seu caderno, projetos de interiores se misturavam com designs para a cooperativa, criando algo inteiramente novo. Era como se todos os caminhos de sua vida, o design, o trabalho rural, a gestão de negócios, finalmente convergissem em um único ponto. O sol nascente pintava o céu de rosa quando Helena terminou seus esboços. Olhou para suas mãos, agora igualmente à vontade, segurando um lápis de desenho ou uma cesta de colheita. Sorriu ao pensar em como a vida podia ser surpreendente. Às vezes era preciso se perder completamente para se encontrar de verdade. Está na hora da colheita! Gritou Cássio lá embaixo, reunindo os trabalhadores para mais um dia de trabalho. Helena guardou seu caderno e se levantou, sentindo o calor do sol em seu rosto. Sim, estava na hora da colheita. Não apenas das azeitonas, mas de tudo que havia plantado nos últimos meses. E pela primeira vez em sua vida, sentia-se verdadeiramente pronta para receber tudo que a vida tinha a lhe oferecer. O casamento de Ana estava a apenas 2 semanas de distância, quando Helena recebeu a notícia que fez seu coração disparar. Leandro estava na região, perguntando por ela. A informação veio através de seu José, que o havia encontrado em um café na cidade. Ele estava fazendo muitas perguntas sobre você, contou o vizinho preocupado. Sobre seu trabalho aqui, sobre a cooperativa, Helena sentiu seu estômago revirar. Por um momento, foi como se todos os meses de crescimento e fortalecimento desaparecessem, deixando-a novamente vulnerável. Mas foi apenas um momento. Obrigada por me avisar, seu José, respondeu com uma calma que surpreendeu até a ela mesma. Mas não se preocupe, não sou mais a mesma pessoa que ele conheceu. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Helena folheou seu caderno de projetos. As páginas estavam repletas de desenhos, cálculos, ideias, reflexos de uma mulher que havia descoberto sua própria força. Uma mulher que agora sabia exatamente quem era e o que queria. Na manhã seguinte, durante o café, compartilhou a notícia com Elvira e Dona Maristela. Você quer que a gente faça alguma coisa? Perguntou Dona Maristela, sua voz maternal carregada de preocupação. Posso pedir para o Cássio? Não, interrompeu Helena, surpreendendo a si mesma com sua firmeza. Se ele vier até aqui, vou enfrentá-lo, não com raiva ou medo, mas com a certeza de quem sou agora. Os dias seguintes foram intensos. Helena mergulhou no trabalho, dividindo-se entre os preparativos finais para o casamento de Ana e as atividades da cooperativa, que começava a ganhar forma. As primeiras garrafas com o rótulo conjunto já estavam sendo produzidas, cada uma contando a história única de seu produtor. Foi numa tarde de quarta-feira que Leandro finalmente apareceu. Helena estava no galpão de processamento, supervisionando o engarrafamento do azeite, quando o viu chegando em seu carro importado. A poeira da estrada de terra cobria a pintura impecável do veículo, criando um contraste que quase a fez sorrir. Helena, chamou ele, sua voz familiar carregando aquele tom de superioridade que ela agora reconhecia tão claramente. Precisamos conversar. Ela se virou lentamente,
sentindo o peso reconfortante do avental de trabalho, o cheiro familiar das azeitonas recém-processadas. "Olá, Leandro", respondeu sua voz calma e firme. "Você está muito longe de casa." Ele deu alguns passos em sua direção, seus sapatos caros e inadequados para o chão de terra batida. "Vim te buscar. Isso já foi longe demais. Você não acha esse seu momento de rebeldia?" Helena observou o homem à sua frente, impecavelmente vestido, seguro de si, acostumado a ter sempre a última palavra. Como ele parecia pequeno agora, limitado por sua própria arrogância. "Momento de rebeldia?" repetiu ela, um sorriso suave em seus lábios. "É assim que você vê? Uma mulher descobrindo sua força, construindo sua própria vida." "Construindo sua própria vida." Ele riu, olhando ao redor com desdém. "Você está se escondendo numa fazenda, Helena, desperdiçando seu talento colhendo azeitonas. Isso não é vida para alguém como você." "Alguém como eu?" questionou Helena, sua voz ganhando força. "E quem você acha que eu sou, Leandro? Porque pela primeira vez na vida, eu sei exatamente quem sou." Ela caminhou até uma prateleira e pegou uma das garrafas da nova linha da cooperativa. "Vê isso? Eu desenhei. Não só o rótulo, mas todo o conceito. Estou ajudando pequenos produtores a valorizarem seu trabalho, a contarem suas histórias. E sabe de uma coisa? Estou fazendo mais diferença aqui do que jamais fiz, decorando casas de luxo para seus clientes." Leandro franziu o senho, claramente desconfortável com a segurança que via em seus olhos. "Você está diferente." "Sim, estou", confirmou Helena. "Aquela mulher que você abandonou na estrada, ela não existe mais e sabe de uma coisa? Devo agradecer a você por isso. Seu ato de crueldade me libertou." O silêncio que se seguiu às palavras de Helena foi quebrado apenas pelo som distante dos pássaros e do vento nas oliveiras. Leandro a encarava com uma mistura de incredulidade e irritação, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. "Você não pode estar falando sério", disse ele finalmente, passando a mão pelos cabelos impecavelmente penteados. "Olhe para você, Helena, trabalhando como uma camponesa. É isso que quer para a sua vida?" Helena sentiu os olhares dos trabalhadores da cooperativa, que haviam parado suas atividades para observar a cena, mas em vez de sentir vergonha, como aconteceria no passado, sentiu-se fortalecida por sua presença. "O que eu quero para minha vida?", repetiu ela, sua voz clara e firme. "Quero autenticidade, Leandro. Quero acordar todos os dias sabendo que estou construindo algo significativo. Quero usar meus talentos para fazer diferença na vida das pessoas." Ela fez um gesto abrangente, indicando o galpão de processamento com suas instalações modernizadas, os rótulos elegantes, o maquinário eficiente. "Olhe ao seu redor. Não está vendo? Consegui unir tudo o que aprendi. Design, gestão, organização, com algo real, algo que tem sentido." Leandro deu uma risada seca. "Sentido? O que tem de sentido em desperdiçar seu potencial aqui? Você poderia estar comandando um grande escritório de design em São Paulo, fazendo projetos importantes." "Importantes para quem?", interrompeu Helena. "Para alimentar seu ego? Para manter as aparências? Não, Leandro. Aqui, cada projeto é importante porque faz diferença na vida de pessoas reais." Nesse momento, Elvira e Dona Maristela entraram no galpão. Ao vê-las, Helena sentiu uma onda de gratidão. Essas mulheres haviam lhe mostrado um tipo diferente de força, não a força que subjuga e controla, mas a que nutre e fortalece. "Seus projetos estão fazendo sucesso", continuou. Leandro, mudando de tática. "Li a matéria na revista. Podemos usar isso, Helena. Volte comigo. Vou abrir um departamento de design sustentável no escritório. Você pode liderar." "Você ainda não entendeu", interrompeu Helena, balançando a cabeça com um sorriso triste. "Não é sobre o sucesso ou o dinheiro. É sobre quem eu me tornei, sobre a liberdade de ser quem eu realmente sou." Ela caminhou até uma das janelas do galpão, de onde podia ver os olivais se estendendo até o horizonte. "Quando você me abandonou naquela estrada, achei que estava perdendo tudo, mas na verdade estava apenas começando. Cada dia aqui me ensinou algo novo, sobre trabalho, sobre respeito, sobre comunidade." Voltando-se para Leandro, Helena continuou.
Sabe o que mais aprendi? Que força verdadeira não vem de controlar os outros, mas de ser fiel a si mesmo. Você pode ter todos os clientes importantes do mundo, Leandro, mas será que tem paz? Será que tem propósito? O rosto de Leandro endureceu. Você está cometendo um erro, disse ele, sua voz fria. Vai se arrepender quando esse delírio rural passar. Helena sorriu, um sorriso genuíno e sereno. Não, Leandro. Meu único arrependimento é ter demorado tanto para encontrar minha própria voz. Mas agora ela está aqui, forte e clara, e está dizendo que seu tempo na minha vida acabou. Ela se dirigiu à porta do galpão e a abriu, um gesto claro de despedida. Agradeço por ter vindo. De verdade, seu aparecimento hoje só confirmou o quanto eu cresci, o quanto eu mudei. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. Temos uma cooperativa para desenvolver e um casamento para decorar. Leandro ainda ficou parado por alguns instantes, como se esperasse que ela mudasse de ideia. Mas Helena manteve-se firme, seu olhar sereno e determinado. Finalmente ele se virou e saiu, o som de seus passos ecoando no galpão silencioso. Quando o carro de Leandro desapareceu na estrada, Helena sentiu lágrimas silenciosas correrem por seu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento. Eram lágrimas de libertação, de gratidão, de uma alegria profunda por finalmente estar em paz consigo mesma. O casamento de Ana aconteceria no dia seguinte, e a fazenda estava em polvorosa com os preparativos finais. Helena supervisionava a montagem da decoração no grande celeiro que havia sido transformado em um salão de festas rústico e elegante. Galhos de oliveira entrelaçados com flores silvestres formavam arcos naturais, enquanto garrafas do azeite da cooperativa, transformadas em castiçais artesanais, criavam pontos de luz por todo o ambiente. É incrível como você conseguiu unir os dois mundos, comentou Ana, observando os detalhes da decoração. O rústico e o sofisticado, o tradicional e o moderno. Helena sorriu, ajustando um arranjo de flores. Acho que isso resume bem minha vida atual, respondeu. Aprendi que não precisamos escolher entre um ou outro. Podemos ser muitas coisas ao mesmo tempo. Depois que todos se foram, Helena permaneceu sozinha no celeiro decorado. Sentou-se em um dos bancos rústicos e deixou seus pensamentos vagarem pela jornada dos últimos meses. O encontro com Leandro dias atrás havia mexido com ela mais do que gostaria de admitir. Não por dúvida ou arrependimento, mas por ter evidenciado o quanto havia mudado. Lembrou-se da noite em que foi abandonada na estrada, do medo e da sensação de impotência que a dominaram. Como parecia distante agora aquela mulher assustada que se definia apenas em relação aos outros. A Helena de hoje sabia exatamente quem era e do que era capaz. Achei que te encontraria aqui, disse Elvira entrando no celeiro com 2 xícaras de chá. Você sempre fica pensativa antes dos grandes eventos. Helena aceitou a xícara com gratidão. Estava pensando em como a vida dá voltas. Sabe, quando Leandro me deixou naquela estrada, achei que fosse o fim, mas era apenas o começo. As melhores histórias costumam começar assim, respondeu Elvira, sentando-se ao seu lado. Com um aparente fim. O aroma suave do chá de camomila preenchia o ar, misturando-se com o perfume das flores e dos galhos de oliveira. Helena observou as sombras que as velas projetavam nas paredes do celeiro, criando um jogo de luz e escuridão que lembrava sua própria jornada. Quando cheguei aqui, continuou Helena, estava tentando me esconder do mundo, mas ao invés disso acabei me encontrando. Descobri uma força que nem sabia que tinha. Você sempre teve essa força, disse Elvira suavemente. Só precisava de espaço e tempo para reconhecê-la. Helena assentiu pensativa. Sabe o que é mais incrível? Perceber que nada foi por acaso. O trabalho com as oliveiras me ensinou sobre paciência e perseverança. A cooperativa me mostrou que posso usar minhas habilidades para fazer diferença na vida das pessoas. Até mesmo meu conhecimento de design encontrou um propósito maior aqui. Levantou-se e caminhou até um dos arranjos que havia criado, tocando suavemente as folhas prateadas de um galho de oliveira. Cada desafio, cada momento difícil me trouxe até aqui, me fez mais forte,
mais completa. E o que você vê quando olha para o futuro? Perguntou Elvira. Helena sorriu, um sorriso sereno e confiante. Vejo possibilidades, Elvira. Vejo uma vida que construí com minhas próprias mãos. Vejo projetos que fazem sentido, pessoas que me fortalecem ao invés de me diminuir. Vejo uma mulher que não tem mais medo de ocupar seu espaço no mundo. O sol começava a se pôr, e seus últimos raios entravam pelas janelas do celeiro, criando um espetáculo de cores que se refletiam nas garrafas castiçais. Helena observou maravilhada como cada garrafa captava e transformava a luz de uma maneira única. É como nós, não é? Refletiu em voz alta. Cada pessoa tem seu jeito próprio de brilhar. Só precisamos da coragem de deixar nossa luz aparecer. Elvira apertou sua mão carinhosamente. E você, minha querida, está brilhando mais do que nunca. Naquela noite, em seu quarto, Helena escreveu em seu diário um hábito que havia retomado desde que chegara à fazenda. Suas palavras fluíam com a mesma certeza que agora guiava seus passos. Não era mais uma mulher em fuga, mas uma mulher em seu caminho, consciente de sua força e de seu valor. O casamento de Ana foi uma celebração de amor e renovação. O celeiro decorado por Helena transformou-se em um cenário mágico, onde cada elemento contava uma história de transformação e renascimento. Os convidados não cansavam de elogiar os detalhes únicos, as garrafas de azeite que serviam de castiçais, os arranjos de flores silvestres misturados aos galhos de oliveira, a iluminação suave, que criava uma atmosfera acolhedora e sofisticada. A avó de Helena, que viera especialmente para a festa, não conseguia conter as lágrimas de orgulho ao ver o trabalho da neta. Você sempre teve esse dom, disse ela, abraçando Helena. Mas agora ele brilha de um jeito diferente. Após a festa, quando os últimos convidados já haviam partido, Helena decidiu dar um passeio pelos olivais. O sol nascia preguiçosamente no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Era o mesmo caminho que percorria todos os dias para o trabalho, mas naquela manhã especial, cada passo parecia carregado de significado. Chegando ao seu lugar favorito, no alto da colina, Helena sentou-se sob a oliveira que havia aprendido a colher em seu primeiro dia de trabalho. Dali podia ver toda a extensão da fazenda e, ao longe, as terras dos outros produtores da cooperativa. As plantações de oliveiras se estendiam como um mar verde prateado, ondulando suavemente com a brisa da manhã. Achei que te encontraria. Aqui, disse Dona Maristela, aproximando-se com uma garrafa de azeite nas mãos. Trouxe algo especial para você. Helena pegou a garrafa e sorriu ao reconhecer o rótulo. Era da primeira produção da cooperativa, com o design que ela havia criado. Mas havia algo diferente. Uma pequena etiqueta dourada no gargalo da garrafa. Leia, incentivou Dona Maristela. Com os olhos marejados, Helena leu a inscrição na etiqueta. Helena Santos, diretora criativa e sócia da cooperativa Vale das Oliveiras. Não podemos te pagar o mesmo que você ganharia em um grande escritório de design, disse Dona Maristela. Mas podemos te oferecer uma parte real naquilo que ajudou a construir. Helena abraçou a senhora, sentindo uma emoção profunda tomar conta de seu peito. Isso vale mais do que qualquer salário, respondeu com sinceridade. Ficaram em silêncio por alguns momentos, observando o sol subir no horizonte. O dia prometia ser quente. Mais um dia de trabalho que começaria em breve. Mas Helena não sentia mais o peso da rotina. Cada dia era uma nova oportunidade de crescimento, de criação, de vida. Sabe, disse Helena, quebrando o silêncio, quando Leandro me abandonou naquela estrada, achei que estava perdendo tudo, mas na verdade estava apenas me libertando para encontrar meu verdadeiro caminho. Dona Maristela sorriu, seu rosto enrugado, iluminado pelos primeiros raios de sol. As oliveiras nos ensinam muito sobre a vida, Helena. Elas precisam de raízes fortes para crescer, mas também precisam de espaço para se espalhar, para alcançar o céu, como você. Helena olhou para suas mãos, as mesmas mãos que agora podiam tanto colher azeitonas quanto criar designs sofisticados. Mãos que haviam aprendido a construir uma nova vida, um dia de cada vez.
O som de vozes alegres começou a ecoar pelo vale, os trabalhadores chegando para mais um dia de trabalho. Logo ela se juntaria a eles, mas agora não apenas como colhedora, mas como parte vital daquela comunidade que a havia acolhido e ajudado a se reconstruir. É hora de começar mais um dia, disse Helena, levantando-se e ajeitando suas roupas de trabalho. Um novo começo, corrigiu Dona Maristela com um sorriso. Helena assentiu, sentindo uma profunda paz em seu coração. Sim, cada dia era um novo começo, uma nova oportunidade de crescer, de criar, de ser quem ela realmente era. O medo e a insegurança que um dia a dominaram haviam dado lugar a uma certeza serena, a certeza de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Enquanto descia a colina em direção ao trabalho, Helena carregava consigo não apenas a garrafa de azeite com seu novo título, mas também a consciência de que sua história não era apenas sobre superação. Era sobre transformação, sobre a coragem de se reinventar, sobre a força que nasce quando permitimos que a vida nos leve por caminhos inesperados. O sol já estava alto quando Helena chegou ao galpão de processamento. Um novo dia de trabalho. Começava mais um capítulo em sua história que continuava a ser escrita, não mais com tinta de medo ou arrependimento, mas com a força serena de quem aprendeu a florescer mesmo nas circunstâncias mais adversas. E ai, pessoal, o que acharam do vídeo? Se inscrevam no canal, curte e comenta qual parte mais te impactou da história.